na página sempre lá do... Já estou entrando lá. Também já estou gravando, né? Então já vou compartilhando a tela aqui. Ó, permitir, Jailson. Permitir, agora deixa eu ver o que eu faço aqui. Bom dia, Jailson. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Jailson. Bom dia, Emerson. Bom dia de novo. Tudo bem. A voz de sono do Jailson, por jeito estava dormindo. Muito bem. Aqui em Curitiba tá friozinho, Emerson, então você tem que entender que a gente está meio assim, né? Inclusive, vou preparar o café agora. Muito bem, vai preparando o café e a gente vai junto aí. A Carol, agora da gravação. Tudo bem. Pessoal, então... Bom dia, Letícia. Letícia está aí, Jailson. Então, já estou gravando. Bom dia. Aqui, tá? Eu já estou aqui na tela. Com... Ó, chegou também o Leonardo aí. As pessoas vão chegando, vão se acomodando, aí vamos chamar assim. Né? Bom dia também, Leonardo. Aí a gente... Dia, né? Entrou e caiu. Bom, então, pessoal, eu estou aqui, à medida que eu estou escrevendo aqui, estou também melhorando um texto que eu já venho usando no curso de graduação em saúde coletiva, em que eu dou lá a parte de bioestatística e epidemiologia, e a gente chegou a ver aqui no último nosso encontro o capítulo 3, que são as estatísticas descritivas. A gente já viu aqui as medidas de tendência central, algumas delas, média, mediana, moda, né? Bom dia, gente. Bom dia, Léo. Tudo bem? Ó, já está lá no QG, o Léo. Já estava falando para QG é bom. Então, o Leonardo está QG chegando. É bom. QG, quartel-general lá. O Leonardo, você já conhece alguma coisa do R? Eu trabalhei com R lá por 2017, 2018. Então, às vezes eu vou chovendo molhado aqui. Eu conheço, mas eu não lembro. Bom que esse curso vai me ajudar a lembrar. A gente já está no terceiro encontro, né? A gente já fez 2 outros. Se você acessar o link do bookmark lá, que eu estou criando aqui na internet, você vai poder ver os outros 2 capítulos aqui. Foi o R básico continuação, capítulo 1 e 2. E aqui no capítulo 3, a gente, até o último nosso encontro, a gente tinha ido até uma parte aqui das medidas de tendência central. Estava explicando aqui para eles, Leonardo, que é um curso que, na verdade, uma disciplina que eu oferto no curso de saúde coletiva, em que eu dou bioestatística e epidemiologia. Então, estou adaptando aqui, estou melhorando essa disciplina, e ela vai ficar, então, toda disponível na web aí, né? Existem vários outros locais na internet que a gente consegue, mas esse aqui tem a característica da gente conversar aqui, né? Poder imediatamente tirar as dúvidas, né? Então, esse arquivo dados eb.csv aqui, ele está disponível ali no Discord, né? Eu vi ele. No canal ali, arquivos base para as aulas, tá? Então, quem precisar, pode acessar por lá. Então, aqui foi um exemplo que a gente utilizou. Acho que eu devo estar até com o meu R aberto aqui. Deixa eu ver se está por aqui. Dados. Problemas variáveis aqui. Acho que eu estou sem as variáveis aqui. Mas esse aqui é o meu R. Deixa eu ampliar um pouco mais aqui. É o meu RStudio, né? Eu uso o RStudio aqui para que a gente possa ver o que está fazendo aqui. Esses dados aqui eu não tenho aqui. Então, essa variável que está aqui não está aqui. Então, deixa eu só encontrá-la aqui, para a gente ter esses documentos aqui disponíveis aqui. Por aqui, no módulo, aqui. Pesquisa. Curso de Estatística IR. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Acho que não. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu fazer um book. Esses dados. Bom, eu vou pegar ele de outro lugar aqui, que eu sei que está também. Saúde coletiva aqui, eu acho, aqui. Ixi. Não, skip para o folder. Pera, deixa eu ver o que está, então, meu.
os meus arquivos aqui. Deixa eu ver se está dentro de pesquisa que eu estou falando aqui, senão... tá? Mas eu vou pegar aqui. Esperem só um pouquinho que eu vou recolocar o arquivo onde ele deveria estar. Saúde coletiva aqui. 22. Bom, de qualquer forma, também disponibilizei ele lá no Discord ali, né? Já devia ter baixado dali já. Dados IBCSV. Dados IB. CSV, eu já ponho na pasta do curso lá. Tá, aqui. Emerson, uma dúvida. Tudo bem? Vai falando aí. Já que você está mexendo aí. Se por acaso eu for uma pessoa não organizada, tá? Que não é o teu caso, por isso que não... Tá? Mas pensando eu não sou organizado. Se eu quiser abrir 50 arquivos e deixar aí no ambiente carregado e ir trabalhando, eu quero trabalhar só com o dados 1, depois só com o dados 2. Não, agora hoje eu vou trabalhar só com o dado 80. Eu consigo fazer isso? Você pode deixar assim os documentos, se diz os dados abertos ali, igual tem ali as variáveis. Isso. Você consegue, sim. Se você começar a perceber que... Deixa eu só autorizar aqui, a gente... peraí. Se você começar a perceber que o R mesmo vai reclamar, dizendo, olha, você precisa liberar a área aqui de espaço, aqui, ó, tem aqui um pincelzinho aqui, ó, e aqui do lado tem uma como é que eu vou chamar? Aqui tem uma descrição aqui sobre o uso de memória utilizada, né? Você pode limpar isso aqui, ele pode limpar tudo isso aqui, ele vai liberar a memória aqui. Né? É exatamente isso que eu ia perguntar. Ele consegue fazer isso aqui. Ele não tem uma memória dependente da memória a memória dele está associada à memória do computador? Está sim. Então, mas mesmo assim ele consegue carregar pacotes muito grandes, sabe? Arquivos muito grandes, consegue carregar coisa bastante grande de giga aqui. Ele faz um bom gerenciamento de memória. Apesar de ser muito grande, ele consegue gerenciar isso, ele consegue deixar um pouco disso no disco rígido, e o que ele consegue, ele joga para a memória ali, que você está precisando nesse momento, mas você... É bom não ficar entupindo a memória também. Ele acaba ficando um pouco lento nessa troca de arquivos aqui, que ele precisa acessar no disco rígido. Né? Tá? Então, deixa eu só pegar aqui dados. A gente tinha feito em outro ponto, né? A gente tinha usado o separador ali, que eu lembro era vírgula e ponto aqui. Pronto, agora ele fez isso aqui. Aí tem umas variáveis aqui que podem ser inteiras, dados, essas coisas aqui. Tá bom, sim. Tá, dados. Então, tá aqui a minha planilha com os dados aqui, né? Bom. Então, bom dia, quem chegou mais aí, a Ruth também, que eu vi que chegou. Tá? Então, eu estou fazendo o seguinte, eu estou fazendo a leitura dos dados aqui, basicamente utilizando a interface do R aqui, clicando sobre o arquivo e pedindo para fazer a importação do dataset, os arquivos de dados, e aí eu tenho aqui os meus dados, né? Pelo menos esses dados.csv aí, então ele fez aqui a integração desses dados aqui para dados, uma variável que eu chamei de dados, né? Então, isso a gente viu no outro encontro, a gente tem aqui a média dos dados, a mediana, a gente viu aí como fazer algumas considerações, a gente também viu aqui, através do GeoGebra aqui, a diferença entre moda, mediana e média, então a gente viu, os quartis também, a gente viu aqui as interpretações dos quantis, né, e um dos quantis mais utilizados aqui são os quartis, a gente já viu um pouco sobre isso também, eu já havia gerado esses gráficos aqui, então todos esses comandos aqui, vocês podem reproduzi-los, né, vocês podem clicar sobre um determinado comando, e aí a própria página aqui vai remeter vocês vamos dizer assim, a documentação do R disponível online, né? Vocês podem ver melhor, por exemplo, a descrição do comando boxplotstats, né? Fazer as estatísticas e os gráficos relacionados a isso aqui. É claro que também no R eu posso digitar aqui box, já começa aqui com
ele mostrar para mim quais são as possibilidades, um boxplot stats, né? Aí, se eu apertar F1 em cima dessa função aqui, vai aparecer aqui à direita o help dessa função, em que eu posso identificar quais são os argumentos, mais algumas informações sobre como é que o gráfico é construído, em details aqui, em value, a gente tem os outputs, os resultados que são advindos dessa função. Nem sempre todas as funções têm um retorno, um resultado, mas percebam que eu posso pegar os resultados de uma função e atribuir uma variável. Por exemplo, eu posso fazer o seguinte, ó. Vamos supor que eu queira ter aqui uma variável que eu vou chamar de gráfico. E aí eu posso fazer o boxplot. Isso aqui, vou entrar ali com dados, por exemplo, fazer o boxplot de número de filhos, por exemplo. E olha que interessante, ó. Não foi gerado o gráfico, mas o resultado dessa função entrou para dentro da variável gráfico. Tanto é que a variável gráfico está aqui, ó. Ela é uma variável do tipo lista. Né? Então, ela tem ali uma variável do tipo lista, ela tem, no caso aqui, 4 conjuntos de informação que o próprio R vai utilizar para fazer gráfico. Aí, se eu digitar aqui gráfico, ó, vai aparecer a lista, né? Se eu quiser ver isso aqui, eu tenho que plotar o gráfico. Plotar essa... Opa, não consegue plotar. Teria que realmente fazer a execução disso aqui sem a atribuição de... isso aqui é só estatística, desculpe. O que eu quero eu quero o gráfico em si, né? O gráfico em si eu fiz aqui, ó, boxplot, né? Mas eu também posso atribuir boxplot, dados, uma variável, ele criou aqui, mas ele também deixou dentro da variável do gráfico aqui, para ver que agora ele criou uma lista maior. As informações da variável aqui agora são compostas de 6 outras variáveis, né? E se eu quiser ver essa estrutura também do gráfico, eu faço um str. A estrutura me mostra aqui, ó, que eu tenho uma lista de tamanho 6, em que o primeiro elemento da lista é numérico, né? Aqui os valores, aqui o segundo elemento da lista numérico vale 20, o conf, que é o intervalo de confiança, provavelmente, né? São dados aqui usados para a construção desse boxplot, né? Acho que agora, se eu só digitar gráfico, ele deve gerar o gráfico, também não gera, né? Tem que ser mesmo, tem que ser via comando boxplot. Mas tudo bem. Então, isso daqui é o que a gente tem aqui, até aqui a gente tinha visto, acho que o histograma a gente chegou a ver, acho que não, né? A gente parou no histograma, né? Então, eu vou... acho que a gente parou. Exato, a gente está aí no histograma. Isso, Parou daí. vou abrir o histograma aqui, ó, eu vou abrir uma página... Isso. Vou entrar nisso aqui. Ixi, eu quero entrar de qualquer jeito, vamos lá. Vamos ver aqui. Então, eu vou chegar aqui. Então, chegou nessa página aqui, que é uma página do GeoGebra, então, só para rever, eu estou clicando aqui nesse applet do GeoGebra, e ele está abrindo aqui um applet. Vocês aí conseguem abrir ele de outro jeito aí, clicando e tal, fazendo login lá. Então, o que nós temos aqui? Ó? Deixa eu primeiro mostrar para vocês que isso aqui é um histograma, né? O que ele está mostrando aqui para mim? Ele está mostrando, na altura de cada barra dessa aqui, de cada coluna dessa, a frequência com que aparecem, por exemplo, elementos entre 1 e 3. Né? Vamos só dar uma olhada aqui nessa engrenagem aqui para ver como é que é a construção da classe. O que vai ser classe? Classe vai ser esse intervalo aqui, por exemplo, entre 1 e 3 é a primeira classe, entre 3 e 5 a segunda classe. Entre 5 e 7 eu tenho uma terceira classe, a quarta classe e a quinta classe. Então, esse histograma aqui tem 5 classes, né? E a gente vê que o primeiro vai de 1 a 3, depois de 3 a 5, de 5 a 7, 7 a 9, 9 a 11. Então, é uma classe que tem um intervalo 2. Né? E vamos olhar isso daqui, ó. Como é que são as regras da classe? Podem ver que se eu mudar o tipo de regra, a gente vai ter uma configuração diferente do nosso histograma, desse gráfico de barras aqui, né? Então, ele está me dando o seguinte, ó. Vamos ver a regra de baixo. Ele está me dizendo que para a primeira classe entram números que vão de 1 e exclui 3. Né? A gente olha a classe aqui, ó, de 1 a 3, aqui embaixo, a gente vê, então, que esse menor ou igual significa que a primeira classe vai de 1 e exclui 3. Então, se a gente contar aqui quantos entre 1 e 3 tem, excluindo 3, ó, 1 aqui. Oi, Pedrinho. Pode fazer barulho? Lá fora pode, aqui não que eu estou dando aula.
Mãe, ele vai fazer aqui dentro. Vai lá com a mamãe, lá que o papai tá conversando agora aqui com a turma. Aqui. Então, aqui 1, 2, tá? Então, veja aqui, ó. Eu tenho que excluir o 3 não faz parte dessa classe, né? Então, eu tenho, quantos elementos eu tenho aqui? Tenho 2 elementos. Então, a frequência está aqui, 2, ó. De 1 até 3 eu tenho 2 elementos. Depois, eu vai ter de 3 a 5. Então, de 3, exclui o 5. Aqui, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 elementos aqui. Então, tá aqui, ó. A altura dessa barra corresponde à frequência, a contagem do número de elementos entre 3 e 5. Entre 5 e 7. Agora entra o 5, porque a definição de classe é essa. Do 5 até o 7, excluindo o 7. Então, o 5, o 6, né? O 5 de novo, o 6 de novo, o 5 novamente, exclui o 7, o 5 novamente, né? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esqueci alguém, acho aqui. Esqueci o 6 aqui embaixo, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está aqui, ó. Então, a altura da barra é 7. A frequência é 7. Né? Então, você perceba o seguinte, né? Isso é um histograma. O histograma me dá a contagem dentro de uma classe. Né? Eu posso aumentar o tamanho das classes. Olha aqui, ó. Eu posso deixar classes... Deixa eu voltar aqui. Ele está só mostrando esse número menor aqui. Mas eu posso, então... nesse caso aqui, eu estou diminuindo o tamanho das classes, tô deixando elas menorzinhas, né? Não está deslizando tão suavemente ali embaixo. Eu queria que fosse mais suave deslizar ali, ó. Então, pode ver que eu, dependendo do tamanho da classe, aqui, isso que eu queria mostrar. Por exemplo, essa classe aqui é a classe muito gorda, né? Vai de 1 até 4 e alguma coisa ali. Pelo que eu não consigo aqui ver com detalhes aqui o tamanho das classes, né? Eu posso defini-las naturalmente aqui, né? Tá? Bom, mas isso para mostrar para vocês, então, o que é o histograma, né? O histograma, ele me mostra, então, uma coisa que a gente tem que entender no histograma, que ele me dá a distribuição das frequências. Isso é super importante na estatística, isso é fundamental. Porque, dependendo de como eu construo as classes, eu vou ter uma visão diferente dos meus dados. Vejam que se eu tenho uma classe muito ampla, como aqui, ó, eu não consigo ver corretamente aqui isso aqui não está subindo. Eu não consigo ver bem a distribuição dos dados. Ó. Agora, se eu faço com que as bases da classe fiquem cada vez menores, vejo que eu começo a ter um gráfico que começa a me mostrar que eu tenho um pico aqui, numa certa região, né? E eu tenho aqui quase que como caudas, à direita e à esquerda, em torno desse pico, né? Provavelmente esse pico aqui, além de ser a moda, ele também seja muito parecido com a média desses dados, né? Então, se você tentar imaginar aqui, deixa eu ver se ele faz um polígono aqui, ó. Bom, não está mostrando aqui porque eu não configurei para ter aqui. Então, você começa a ver o comportamento dos dados, né? Então, isso é importante no histograma, que a gente saiba que o histograma, ele me dá a distribuição de frequência. Dos gráficos estatísticos mais interessantes que a gente tem na estatística, o histograma é fundamental que a gente faça uma análise dos histogramas. Né? Com base neles, a gente faz muito outras coisas. Né? Então, vou voltar aqui. Então, por exemplo, aqui, esse histograma aqui, ele me dá aqui a altura de certas pessoas. Vejo que aqui, diferente do histograma que eu estava mostrando para vocês, aqui eu identifico o elemento central da classe, por exemplo, aqui todo mundo que tem 150, exatamente 150. Todo mundo que tem exatamente 160 centímetros, 170. E eu posso, então, ver aqui, ó, aqui na classe de 150, ou seja, na altura de 150 centímetros, eu tenho 2 pessoas, 160 eu tenho 3 pessoas, como a escala aqui dá para se interpretar aqui entre 2 e 4, tenho 3 aqui, né, que é uma escala homogênea, os espaços são constantes, eu tenho aqui em 160, 3, 170, 8, né? Então, se alguém perguntar assim, quantos tem altura até 1,70 m? Você contaria 2 mais 3, incluindo 170, mais 8, né? 2 mais 3 mais 8 daria 13 pessoas, né? 2 mais 3 dá 5, 5 com 8 dá 13 pessoas. Então, quantos tem altura até 170? 13 pessoas por esse gráfico. Né? E qual a média dessas alturas? Aí eu preciso fazer
o cálculo da média aqui, né? Vamos fazer a média aqui rapidinho, ó. Então, deixa eu jogar aqui para o cantinho aqui, ó. O que eu faria, né? Eu teria aqui, vamos somar tudo, ó, 2 vezes 150, né? Então, eu teria 2 pessoas de 150. Então, em vez de fazer 150 mais 150, eu faria 2 vezes 150 mais 3 vezes 160. Eu vou somar tudo e vou dividir pelo número de pessoas, né? Mais 8 vezes 170, mais 4 vezes 180, mais, aqui eu tenho o quê? Deixa eu olhar aqui no cantinho, né? Eu tenho 2 pessoas de 190, aqui, assim, mais 2 pessoas de 190 e mais uma pessoa, né, de 200, né? Tudo isso dividido pelo quê? Pelo número de pessoas, 2, mais 3, mais 8, mais 4, mais 2, mais 1. Então, aqui, a média aqui é 172. A média aqui do número de pessoas aqui é 172. Tá? Então, essa é a média da altura aqui. Então, pelo histograma, eu consigo ver a média, né? Vejam que, então, eu tenho aqui a moda, que é 170, e a média está quase junto da moda, né? A moda é o número que mais aparece. E por que não apareceu exatamente igual a 170 a média? Porque há uma certa assimetria nesse gráfico, nesse histograma, né? Veja que eu tenho aqui uma classe que tem um pouquinho mais de contagem à direita da moda do que à esquerda. Então, essa cauda, vamos dizer assim, esse excesso de pessoas aqui faz com que a média seja puxada para a direita. Então, a gente consegue ver nesse histograma que não há uma simetria de 100%, né, à esquerda e à direita em relação à moda. Então, a gente já vê que existe uma certa assimetria nesse conjunto de dados. Se a gente pudesse imaginar uma curva que passasse sobre esses retângulos, né, a gente teria uma cauda mais longa à direita, aqui, mais gordinha, né? E aqui, por exemplo, eu vou pegar os nossos dados aqui, ó, e a gente pode usar o comando histograma, ou a função histograma, e aqui está a forma como eu construí, né? Vejam que aqui eu vi o número de filhos. Então, se eu pegar esse comando aqui, ó, table, Ctrl C aqui, né? E jogar lá no meu R, tá ali, ó. O que isso aqui está me dizendo? Está me montando uma tabela com o número de filhos, então aqui eu tenho quantas pessoas com 0 filhos? 4 pessoas. Quantas pessoas com 1 filho? 5 pessoas. Quantas pessoas com 2 filhos? 7. Quantas pessoas com 3 filhos? 3. Quantas pessoas com 5 filhos? 1, né? E isso daqui também pode ser transformado num histograma. Eu posso usar aqui, ó, a mesma construção, dados N filhos. Aí a gente pode acessar aqui o histograma e ver que tem vários comandos, né? Se eu quero que apareça a frequência, ó, então a frequência é true, né? Se eu quero que apareça a frequência esquerda, porque eu posso pedir para mostrar a frequência ou o que a gente chama de densidade de probabilidade, ou probabilidade, né? O que seria probabilidade? Probabilidade seria o número daquela frequência dividido pelo total daquela contagem. Então, por exemplo, se eu quisesse saber aqui, esse gráfico, não usando frequência, mas a probabilidade, eu pegaria, por exemplo, aqui, o 3 aqui, de quem tem 3 filhos, 3 dividido pelo número total, 4 mais 5 mais 7 mais 3 mais 1. Né? Então, eu veria, no lugar da frequência, eu veria a probabilidade aqui. Tá? Aqui são os limites que eu posso identificar no gráfico. Então, eu coloquei aqui limites de 0 a 8. Né? O histograma, olha, aqui o título, as classes e tal. Então, é bem simplesinho o comando, né? E vocês depois, eu sugiro que vocês reproduzam esses comandos aí para tentarem fazer o histograma, né? Tá? E aí, vocês verão que dentro do histograma aqui tem o write. O write tem essa característica de você poder fechar a direita ou a esquerda, né? Então, aqui no meu caso, se eu olhar aqui, ó, 0 filhos, né, tem 4. Então, eu fechei, ó, está fechado à direita, está falso. Então, ele vai contar de 0 e vai excluir o 1. Depois ele vai fazer de 1 a 2 filhos. Então, ele vai ter 5 aqui, ó. 1 aqui, aí ele vai ter 5. De 2 a 3, excluindo 3. Então, o write, ele faz esse fechamento à direita. É similar ao que a gente estava fazendo agora naquele histograma lá no GeoGebra, né? Que estava mostrando para vocês. Tá? Então, é isso daí. Histograma é super importante. A gente daqui a pouco vai falar mais dele. Tá? Se vocês tiverem dúvidas aí, pode ir me parando, tá, gente? O que a gente estava vendo até agora eram medidas de tendência central. A gente estava procurando identificar um número, um conjunto de números
que fazia, que podia nos dar uma interpretação sobre o conjunto de dados. Mas eu posso também pensar num conjunto de dados, ou num intervalo de dados que me dê informação sobre os meus dados. E aí vem as medidas de dispersão, né? Dispersão porque o nome está claro, no sentido que eu não vou ter um número pontual que me dá a informação sobre aquele conjunto de dados, mas eu vou ter um range, um intervalo, né? E aí o mais simples deles é a amplitude, que é a diferença entre o maior e o menor. Se eu quiser ver no R, por exemplo, eu tenho o comando max, que vai me dizer o máximo de um conjunto de dados, por exemplo, dados aqui, filhos, né? E vai me dizer, ops, acho que não é isso aqui. Acho que era max. Não era max. Deixa eu ver se é max. Retorna o máximo e mínimo dos valores dados. Porque aqui, ó, tem que dizer o seguinte, né? Max, eu vejo porque tem por dentro o real dados, né? E eu vou querer lá ver dados, o número de filhos, só que se a gente olhar a tabela do número de filhos, ó, tem os NA, ó. Os NA significa que são células vazias. Então, para que eu retire essas células vazias da contagem, eu preciso, no comando, colocar esse RM aqui, ó, remove, né? Ele faz aqui, ó, NA-RM, ó, indica se eu devo ou não remover os valores com NA. Então, se eu colocar aqui o NA-RM igual a true, agora ele consegue me dar corretamente o número máximo de filhos, ó. Então, tem alguém aqui, ó, o número máximo de filhos é 5, né? E eu preciso colocar o NA-RM igual a true, senão, ó, ele não consegue fazer a contagem direito aqui do número de filhos. Então, só para que a gente tenha ideia aqui, como é que eu calculo as amplitudes, né? Eu pego o máximo e o mínimo e consigo calcular a diferença entre esses dois valores aí. Eu só mostrei ali como calcular o máximo, mas eu poderia também ter calculado o mínimo, né? O mínimo desses números de filhos aqui também, eu tenho que colocar NA-RM igual a true, e aí vai me dar a diferença entre 5 e 0, né? E se quiser fazer a diferença entre o máximo e o mínimo, eu posso copiar isso aqui, opa, isso aqui, menos isso aqui, menos o mínimo, simples aqui, e fazer isso aqui, né? Não sei se tem algum comando chamado amplitude, não sei, diferença, não sei, mas acho que isso aqui não precisa a gente se detalhar tanto aqui. Bom, o desvio padrão amostral. Então, o que é o desvio padrão amostral? Se a gente tem um conjunto de dados e a gente nem todos os dados são únicos, né, iguais, ao mesmo número, então você tem, em relação à média desses dados, o quanto cada número se desvia em relação à média. Isso é o desvio padrão amostral. É a média do quanto, em média, os dados se desviam da média dos dados, né? Então, a gente poderia ter também utilizado a função módulo, né? Não sei se vocês lembram da função módulo, né? Que é um número menos o outro, e pego o módulo disso, e a diferença desses dois números sem sinal. Mas trabalhar com módulo na matemática é mais complicado, então aqui se define a soma da diferença de cada dado xi em relação à média, e faz-se o quê? Eleva-se isso ao quadrado e tira-se a raiz quadrada disso. E esse n-1 aparece aqui para evitar o viés. Um problema que a gente tem na estatística, quando a gente trabalha com amostras, é que às vezes as amostras têm certos vieses, né? Então a gente não quer viés, a gente substitui por o n-1 aqui. O próprio R faz isso para nós, tá? Se a gente pedir aqui no R, acho que é SD, se não me engano, SD, vamos ver se é o SD aqui, Standard Deviation, Standard Deviation, desvio padrão, né? Então, aqui, ó, bem simplesinho, me diga os dados, diga se você quer tirar os NAs, então SD, dados, vamos pegar aqui, como a gente está fazendo de filhos, vamos fazer assim, NA remove, igual true, e ele me deu ali, ó, o desvio padrão. Significa que, em média, né, entre 0 e 5 aqui, vamos ver a média também, a média dos dados, né, dados, vamos ver aqui, filhos aqui, true, olha lá. Então, a média é 1,65, a média dos meus dados, o número de filhos. E o desvio padrão, ou seja, quanto para mais e para menos, essa média se desvia, é de 1,26. Então, se eu quisesse fazer 1,65 mais 1,26,
eu viria lá, para mais, eu teria um desvio de 2,91 em relação à média, e para menos, um desvio de 0,39. Né? Então, o desvio padrão me possibilita ver em média, né, quanto que os dados se desviam da média, tá bom? O quadrado do desvio padrão a gente chama de variância. E a gente verá mais para frente que muitas estatísticas são realizadas sobre essa informação variância, né? A gente tem, por exemplo, análise de variância, a NOVA, que é chamada Analysis of Variance. Então, a análise de variância vai levar em conta a variância dos grupos que eu estou analisando. Se a variância entre os grupos... Diga lá, Jailson. Emerson, uma das coisas que, não que me incomoda na estatística, mas que a gente tem que ter um certo cuidado, por exemplo, você volta lá, mostra a tela que você estava calculando lá, você calculou aí, o último lá, a média. A média de filhos deu 1,65. Você não pode ter 65% de filhos. Isso. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado na hora dos dados, né? De interpretá-los, né? De interpretá-los, né? As contas são possíveis, o problema é interpretá-los, né? Exato. Isso que algumas pessoas, eu acho que se confundem, se perdem aí nas explicações. Nesse caso aqui, o número de filhos, como está trabalhando com uma variável do tipo discreta, é mais interessante pensar nisso como uma variável categórica, né? Então, você vai ter uma categoria de pessoas que têm um filho, categoria de pessoas que têm 2 filhos, e aí, na análise de dados categóricos, nós não ficamos brincando com essas coisas e levando ao pé da letra, por exemplo, faz a média. Você não faz uma interpretação de 1,65 filhos, você diz que há uma tendência das pessoas terem ali entre 1 e 2 filhos, né? Então, basicamente é isso, você não fica fazendo essas contas. Concordo contigo, é isso mesmo, né? Agora, já a idade, você pode fazer isso, idade não tem problema, o número de salários, né, são variáveis contínuas, vamos dizer assim, né? Mas o número de filhos ali é mais fácil trabalhar como variável categórica. Concordo contigo. E aí, por isso que a gente acaba usando essas outras medidas de dispersão ali que você está falando agora. A gente vai ter várias outras medidas de dispersão aqui, né? Isso mesmo, muito, muito bem lembrado, né? E aí eu coloquei também duas informações aqui importantes, e eu acabei colocando na posição errada, isso que devia estar um pouco mais para cima, me diz tendência central, mas é a esperança matemática e a variância. A gente acabou de ver a variância aqui, né? A gente acabou de ver o que é variância. A variância é o quadrado do desvio padrão, e essa expressão matemática aqui é o desvio padrão amostral, né? O desvio padrão da amostra, né? Se não fosse a amostra, não teria o N-1 aqui embaixo, tá? Só para avisar vocês, seria só dividido por N. Mas isso a gente, com o tempo, vai percebendo aí algumas nuances, né? Mas vamos sempre tratar com N-1, porque nem sempre a gente tem a população dos dados. Então, a gente trabalha sempre com as amostras e vai trabalhando com isso aí. Até que a gente precise trabalhar com população, daí a estatística é um pouco diferente. Mas eu quero explicar para vocês a esperança e a variância aqui, porque elas são medidas importantes para cada tipo de distribuição. Tem algumas esperanças matemáticas, que também é chamado de média, aritmética ponderada, ou valor esperado, né? Qual o valor esperado no conjunto de dados? Por exemplo, qual é o valor esperado do lançamento de um dado? Nenhum fixo, né? Porque as 6 faces de um dado são equiprováveis. Então, o valor esperado é que apareça uma daquelas 6 faces, né? Então, não existe, assim, às vezes, um valor esperado único, mas há um conjunto de valores esperados também. Então, esperança matemática, que também é chamada de média aritmética ponderada, ou valor esperado, ela é dado por essa expressão matemática aqui, que parece um pouco complicada, né? Mas ela é dada pelo produto de cada valor de cada variável. Por exemplo, num dado seria os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, eu teria aqui o x1, por exemplo, seria o número 1, o x índice 2 seria o número 2, e assim por diante. E multiplicado pela probabilidade que apareça aquela face. A probabilidade que apareça uma face é de 1/6. Então, no caso aqui, o valor esperado de um dado seria 1 vezes 1/6 mais, né, por causa do somatório, mais 2 vezes 1/6, mais 3 vezes 1/6, mais 4 vezes 1/6, mais 5 vezes 1/6, mais 6 vezes 1/6. Isso daria o valor esperado para aparecer
nesse conjunto de dados aí. O que eu esperaria nesse conjunto de dados. Outras notações para a esperança matemática é E de X ou Mi. Esse Mi aqui a gente trabalha quando a gente está falando de população. Então, quando nós utilizamos letras gregas minúsculas, nós estamos falando sobre uma informação da população. Então, quando eu escrevo assim, Mi de X, eu estou me referindo à média desses dados X, dessa variável aleatória X, ou Mi de X, ou simplesmente Mi. Né? Vocês verão que, por exemplo, variância para a população, em vez de usar o S, usa a letra sigma. Né? O desvio padrão ao quadrado é conhecido como variância. A gente acabou de ver aqui, ó. O desvio padrão ao quadrado é a variância. Né? E ela também tem uma expressão matemática aqui bem complicadinha. Basicamente, a variância é dada pela esperança, pelo valor esperado entre o valor dos dados menos a esperança dos dados, tudo isso elevado ao quadrado, isso é a variância, né? E a raiz quadrada da variância acaba me dando o desvio padrão, como está aqui, ó. Por exemplo, aqui eu já comecei a utilizar o sigma, para dizer que eu estou falando do desvio padrão de uma população. Vai ser a raiz quadrada da variância. Né? No caso discreto, eu posso transformar essa expressão aqui numa outra expressão matemática também equivalente. Tá? A gente já vai ver mais para frente como é que usa um pouco dessas expressões aqui. Mas eu queria apresentar, então, isso para vocês. A esperança matemática, ou também chamado de média aritmética ponderada, ou valor esperado, e a variância. E que existem expressões matemáticas para se calcular isso. Felizmente, a gente não precisa fazer nada disso, o R sabe fazer todas essas coisas para nós, mas vocês precisam entender que existem essas medidas e elas têm umas expressões matemáticas que são interessantes, que elas vão acabar aparecendo no momento que a gente começar a falar sobre distribuição dos dados. Né? E uma coisa importante é que quanto menor for a variância, menor o grau de dispersão das probabilidades em torno da média e vice-versa. Ou seja, quanto menos os dados, em média, se desviam da média, menor a variância. Quanto mais, em média, os dados se desviam da média, maior a variância, maior o grau de dispersão dos meus dados em relação à média. Por exemplo, eu vou pegar essa figura aqui. O que é essa figura? Né? Se você observar, ela é um histograma, e aqui eu poderia ter, embaixo dessa curva, forma de sino, eu poderia ter vários retângulos aqui, que constroem essa curva aqui. Então, eu poderia ter um conjunto de retângulos, que são aquelas colunas que a gente viu lá nos gráficos do histograma, que está aqui embaixo dessa curva. Nessa curva, eu acabei não mostrando esses retângulos aqui, mas acabei mostrando a linha que passaria sobre o pico desses retângulos. Né? Essa curva aqui em forma de sino, também chamada de curva gaussiana, a gente vai ver mais para frente, é a chamada curva normal, ou a curva de distribuição normal, porque os dados se distribuem de uma maneira em forma de curva de sino, né? Ela tem um ponto máximo aqui, a gente depois vai ver mais para baixo, a média, né, do conjunto de dados. E eu queria só mostrar para vocês aqui, por exemplo, qual seria o uso do desvio padrão, ou da variância, né? Por exemplo, nessa curva aqui, entre a região central, que é a média, e regiões de um desvio padrão abaixo e de um desvio padrão acima, eu tenho aqui 34,1 mais 34,1, tenho 68,2% dos meus dados aqui. Então, se os meus dados têm uma distribuição desse tipo aqui, em forma de curva normal, uma distribuição normal, eu terei entre dois desvios padrões, né, um para baixo e um para cima, entre dois desvios padrões, eu tenho aproximadamente 68,2% dos meus dados. Entre 4 desvios padrões, ou seja, 2 desvios padrões abaixo e 2 desvios padrões acima, entre 2 desvios padrões abaixo e 2 acima, eu tenho aqui, cadê aqui? 95,2% dos meus dados estão compreendidos entre 4 desvios padrões. E se eu ainda vou a 6 desvios padrões, 3 acima e 3 abaixo, eu tenho 99,6% dos meus dados abaixo dessa curva, né? Então, a gente vai usar, quando estiver aprendendo no próximo encontro inferência estatística, a gente vai usar bastante essas informações sobre
quanto tem embaixo da curva, né? Então, a gente também pode interpretar, por exemplo, essa região central aqui de 68,2% como sendo como eu tendo uma probabilidade de 68,2% de encontrar os dados aqui. Vejo que agora eu já mudo da questão de eu encontro 68,2% para a frase existe uma probabilidade de encontrar os dados de 68,2%. Isso é uma mudança interessante que a gente faz aí quando começa a falar de curvas de distribuição das funções, né, dos dados, né. Bom, e o que é uma variável aleatória, né? Já tinha falado um pouco sobre variáveis aleatórias aqui, né? Mas variável aleatória é o resultado do experimento de coleta de dados, né? E você está muito mais interessado, às vezes, em uma função que descreva o comportamento dos dados do que dos dados em si, tá? Então, eu vou dar 2 exemplos aqui, ó, jogando 2 dados, estamos interessados na soma deles e não nos valores individuais. Então, a minha variável aleatória será a soma dos 2 dados, a soma deles, e não o de cada dado em si, né? Então, a variável aleatória aqui não é quanto dá num dado e quanto dá no outro dado, mas é a soma dos 2 dados. Então, isso é importante, a gente tem que entender que a variável ela é uma construção nossa, né? A gente interpreta, ou constrói o tipo de informação que eu quero sobre um dado coletado. Por exemplo, se quisermos saber quando a soma será 7, podemos ter os seguintes resultados, então, no lançamento de 2 dados. 1/6, 1 e 6, 2 e 5, 3 e 4, 4 e 3, 5 e 2, 6 e 1. No outro caso, ao você jogar uma moeda, pode estar interessado no número de caras que aparecerá, mas não na sequência de caras de coroas. Então, a minha variável aleatória aqui é o número de caras que aparecerá. O número de caras que aparece no lançamento de uma moeda. Isso é uma variável aleatória. A variável aleatória não é o número de caras ou o número de coroas. É o número de uma das duas que aparece. Essas grandezas são conhecidas como variáveis aleatórias. Eu posso ter variáveis aleatórias discretas ou contínuas. No caso discreto, essas variáveis só assumem números inteiros, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, pode ser também -1, -2, -3. E no caso das variáveis aleatórias contínuas, elas assumem quaisquer valores contínuos, porque eu posso trabalhar com números com vírgula. Então, no caso aqui de uma variável aleatória discreta, quando a variável aleatória assume no máximo o número contável de valores possíveis. E a soma das probabilidades da contagem desses valores deve ser 100%, né? Então, se eu somar todos os resultados possíveis de uma variável aleatória, a soma dá 100% ou dá 1, né? Se eu for pensar em termos de razão, proporção do que aparece de dados, né? Então, define-se por uma variável aleatória discreta, a função discreta de probabilidade, que é isso aqui, ó. Então, isso aqui eu preciso explicar para vocês, né? Eu estou definindo aqui o seguinte, ó, que a probabilidade que apareça um certo valor, por exemplo, num dado, eu lanço um dado. Qual é a probabilidade de aparecer o número 1? É de 1/6, certo? Então, a probabilidade que apareça na minha variável aleatória um certo valor A, né, é dado por essa expressão aqui. Então, eu quero que na minha variável aleatória apareça lá o número 1. A probabilidade disso daqui, que vai ser dado por P de A, é 1/6. Numa moeda, cara ou coroa, qual a probabilidade que apareça, por exemplo, cara? Qual é a probabilidade que a minha variável aleatória assuma o valor de cara? O Azinho aqui vai ser cara. Vai ser 1/2, 50%. Né? Então, a probabilidade é assim. Então, essa é uma forma de eu definir uma função discreta de probabilidade. Eu digo qual é o valor que eu quero que a variável aleatória assuma e associo a isso uma probabilidade. Para cada face de um dado, eu tenho a probabilidade de 1/6. Para cada resultado da moeda, cara ou coroa, eu tenho o resultado de 50%. Numa resposta dicotômica de um questionário, sim ou não, eu tenho 50% de probabilidade que a pessoa responda sim ou não. Se for uma resposta tricotômica, tiver sim, não, outros, então agora a probabilidade que a pessoa escolha uma dessas respostas é de 1/3. Então, veja, quantas pessoas... Qual é a probabilidade que as pessoas, num tipo de questionário com 3 alternativas, sim, não, talvez, qual a probabilidade que ela responda sim? É 1/3. Responda não, 1/3. Responda talvez, ou outro, 1/3. Então, é dessa forma que eu trabalho com a distribuição das probabilidades do resultado dos meus dados, né? De que valores possíveis que a variável aleatória pode assumir.
E aí, dentro da estatística, existe um conjunto de regras que definem o que é quando que eu tenho uma variável aleatória discreta que pode ser usada para fazer estatística. Quando essa variável aleatória discreta puder ser usada para fazer estatística, ela vai validar esses postulados, esses axiomas aqui do item 3.1, que são o seguinte: para qualquer valor de probabilidade envolvida, qualquer valor de probabilidade é maior ou igual a zero. Né? A probabilidade é zero para qualquer outros valores que eu não tenha definido. Então, por exemplo, quando eu tenho o lançamento de uma moeda, cara ou coroa, só pode sair cara ou coroa. A moeda não pode parar na metade. Então, eu tenho a probabilidade, ela é 50% para cara, 50% para coroa e zero para qualquer outro tipo de resultado. Por isso que a probabilidade é zero para quaisquer outros demais valores de x que não estejam definidos aqui dessa forma. Tá? E a soma de todas as probabilidades é 100%, é 1. Então, cara e coroa. Ou cai cara é 50%, cai coroa é 50%, a soma disso dá 1, dá 100%. Então, por mais simples que sejam esses axiomas, esses postulados aqui, eles são fundamentais para que eu possa identificar se eu tenho uma variável aleatória discreta ou não. Tá? Isso, geralmente, na prática, assim, a gente usa pouco. Mas quando a gente está construindo algumas variáveis aleatórias, é interessante a gente saber que eu posso associar probabilidades ao acontecimento, ao aparecer de cada uma dessas possibilidades de dados, de categorias da variável aleatória discreta. Então, um exemplo bem simples aqui que eu trouxe, imagine que existe uma variável aleatória com uma função densidade de probabilidade, ou seja, com valores possíveis que ela possa assumir, tal que quando a probabilidade para que apareça aqui um zero numa determinada função é de 1/4. A probabilidade que a variável aleatória assuma o valor 1 é meio. A probabilidade que a variável aleatória assuma o valor 2 é 1/4. Né? Por que ela valida os axiomas? Veja, todas as probabilidades envolvidas são maiores ou iguais a zero. Está aqui, ó. Tá aqui. Para qualquer outros valores, eu nem defini aqui, mas é tudo zero. E a soma tem que dar 1. Se eu somar 1/4 mais 1 meio mais 1/4, né? Posso fazer rapidinho aqui nessa calculadora aqui, ó. Se eu somar aqui 1/4 mais 1 meio mais 1/4, tá lá, dá 1. Dá 1 aqui, ó, a resposta é 1. Né? Então, tá aí. Então, ele valida esses 3 axiomas. Aí eu fiz aqui, só para vocês perceberem, né? Eu construí aqui, é bom que depois vocês olhem como é que eu fiz a construção. Eu criei um data frame, em que eu chamei uma variável de P. Vamos até copiar isso aqui para lá, para o nosso R, ó. Ctrl C aqui. Bem simples de fazer, ó. Então, eu criei uma variável aleatória, aqui, ó, que ela tem lá, ó, que eu chamei, que eu dei criei aqui, ó, uma coluna chamada P, atribuí a elas, concatenei elas com o comando C de concatenação, os valores de 1/4, 1 meio, 1/4. Criei um data frame, veja como é que eu crio o data frame, e atribuí o resultado desse data frame a uma variável chamada variável aleatória. E aqui estão os resultados possíveis, ó. 1/4, 1 meio, 1/4. E aí, em seguida, depois de eu ter criado essa variável aleatória, eu plotei essa variável aleatória. Eu usei um bar plot, que é um gráfico de barras, e aí plotei aqui, ó. Chamei a minha variável aleatória, chamei aqui o nome da coluna P, atribuí aqui o nome do eixo X, xlab X, tá aqui embaixo, ó, esse X aqui. O ylab, né, que é a legenda, o nome do eixo vertical. Eu usei C, P de X. Os nomes dos argumentos que vão aparecer aqui, ó, P0, P de 0, P, abre parênteses, 0, fecha parênteses, P1, P2. E pedir para plotar esse gráfico. E apareceu isso aqui no R. Então, esse gráfico aí, se eu plotar, deixa eu copiar ele aqui. Ctrl C aqui. Plotar ele aqui. Tá lá, bar plot. Tá lá. Tá? Então, o bar plot é um comando, uma função, na verdade, né, para construir gráficos básica do R. E aí dá para fazer outras variações aqui que eu não fiz, né? Veja que interessante, aqui aparecem as probabilidades, tal, as probabilidades 0,25, 0,5, 0,25. Então, eu tenho uma função de distribuição, tem um gráfico dessa distribuição desses dados, bastante simples, e é um gráfico de uma variável aleatória. Bem simples aí, de vocês perceberem, né?
Agora começa a vir um exemplo que é super interessante para que a gente comece a entender um pouco melhor como é que a gente faz algumas análises sobre os dados, né? Então, eu peguei o exemplo que eu já estava utilizando anteriormente ali, que eu já só tinha dado o enunciado. Vamos supor que eu quero avaliar, analisar um lançamento de um par de dados honestos, né? Ou seja, não viciados, e que X indique a soma dos pontos obtidos. Qual é a distribuição de probabilidade dessa soma? Então, aqui eu tenho todos os resultados possíveis. O espaço amostral é de 6 por 6, né? Eu vou jogar um dado que tem 6 faces, outro dado que tem 6 faces, 6 vezes 6, 36, então eu tenho 36 possíveis resultados aqui. E aqui estão as possíveis combinações. Um com 1, um com 2, um com 3, 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3, até ter os 35, né? Então, eu tenho 35 pontos ao todo, e a cada ponto eu posso atribuir uma probabilidade de 1 sobre 36 para que apareça. A probabilidade de que apareça um desses 36 pontos é 1 sobre 36. E a soma de todas as probabilidades, então veja o espaço amostral agora, foi montado, e a minha variável aleatória é a soma, aqui, ó, qual é a distribuição de probabilidade desta soma? Da soma do quê? Da soma dos pontos obtidos por ambos os dados. Então, 1 mais 1, 1 mais 2, 1 mais 3, 1 mais 4, 1 mais 5, 1 mais 6, 2 mais 1, 2 mais 2, 2 mais 3, 2 mais 4. Então, ó, quando que a soma vai dar 2? A soma só dá 2 quando eu tiver resultado 1 em 1. Pode ver que nenhum outro número me dá uma soma 2. X aqui, que aparece aqui, é a soma dos pontos obtidos pela face dos dados. Então, 1 em 1 só aparece uma vez em 36. Só existe uma possibilidade em 36, nesse espaço amostral, de que apareça uma soma igual a 2. Então, a probabilidade associada a isso é 1 sobre 36. Agora, para que a soma dê 3, eu tenho, ó, 1 e 2, 2 e 1. Então, eu tenho esses dois únicos valores aqui nessa diagonal, que são os possíveis para que a soma dos dados dê 3. Então, eu tenho dois números em 36. Não, melhor, dois pares em 36. Então, a probabilidade disso é 2 sobre 36. 4 dessa diagonal aqui, ó. 1 e 3, 2 e 2, 3 e 1. Essa diagonal aqui, aparece o quê? Aqui eu tenho 3 pares, então 3 sobre 36. 5 vai ser a outra diagonal aqui, ó. 4, 1, 3, 2, 4 aqui, ó. Essa diagonal aqui é de 4 e 36. E assim eu construo todas as distribuições de probabilidade associado a cada aquela soma que eu quero. Então, aqui eu tenho o valor da soma e a probabilidade associada a essa soma. O valor da soma e a probabilidade associada a essa soma. Aqui, por exemplo, 12 que vai estar aqui embaixo, 6 e 6. A soma é 12 e a probabilidade é associada a essa soma, né? Então, se eu montar um gráfico disso aqui, um gráfico dessa distribuição de probabilidades aqui, veja que interessante, ó, eu começo a ter um gráfico com uma distribuição muito parecida com uma curva normal, uma curva em forma de sino, né? Aqui estão os comandos que eu usei para isso. Então, eu criei aqui um data frame, né? Depois vocês olhem com carinho aqui como é que eu construí isso, né? Eu tenho uma sequência que vai de 1 a 6. Eu tô fazendo essa sequência aqui, de 1 até 6. Depois eu tenho uma sequência que vai de 5 até 1, no numerador aqui. Construí isso aqui. Fiz o gráfico de bar plot disso. Entrei com os argumentos aqui, construí e tal. E aqui está o conjunto de dados aí, ó. Bem construidinho aí, bem simplesinho de ver, né? E aí, o que eu posso fazer? Isso aqui é um conjunto de dados discretos. Para calcular, por exemplo, a média, o desvio padrão, eu posso utilizar aqui, ó, essas definições de esperança matemática e variância. Eu posso usar essas combinações, ó. Então, para esperança, eu vou fazer o quê? Vou pegar lá o primeiro valor, que é 2. 2 vezes 1 sobre 36, mais 3 vezes 2 sobre 36. Eu vou somar todos esses produtos aqui para achar a esperança. Vai ficar 2 vezes 1 sobre 36, 3 vezes 2 sobre 36, 4 vezes 3 sobre 36. Se eu fizer isso, eu consigo obter a média desses dados, que é 7. A média coincide com a moda, que é o valor que mais aparece nesse conjunto de dados. Então, para calcular a média dessa distribuição discreta, eu vou usar aquela fórmula da esperança matemática. E o desvio padrão? Também. Tá? Desvio padrão também, eu vou usar essa expressão matemática aqui, ó. Essa expressão matemática aqui da variância, depois eu vou tirar a raiz quadrada disso. Usando essa expressão matemática aqui, que não vem ao caso a gente fazer, quando a gente faz um curso de estatística, a gente vê centenas de tipos de distribuição, cai em prova,
o professor manda as distribuições mais malucas possíveis, com um histograma, sempre com histograma, gente, não tem nada de tabela. E você vai lá com a tua calculadora em ENA lá, mais e menos, e faz isso aqui tudo manualmente. Então, as provas estatísticas são bem no manual, assim, e a gente fica fazendo o cálculo dessas esperanças matemáticas, dessas variâncias, né? Uma prova dessa leva horas, assim, porque o professor manda um histograma gigante, a gente tem que fazer um monte de análise do histograma, e é tudo a base do histograma, né, as primeiras provas. Então, só para vocês saberem que isso aqui é bem normal dentro do curso de estatística, a gente ficar calculando média, desvio padrão, assim, até ficar sem cabelo, ok? Muito bem. Mas isso é o caso discreto, né? Então, só para descontrair, só compreendi a legenda, Emerson. Muito bem. Eu não podia perder essa, só para descontrair. Mas a piada era essa mesmo, essa era a piada para a gente dar uma descontraída aqui. Então, aqui, ó, o que é uma variável aleatória contínua? A discreta é quando os números, os resultados possíveis da minha variável aleatória são números discretos, inteiros. Quando os resultados possíveis da minha variável aleatória não são números apenas discretos, mas são números que possuem vírgula associada, ou seja, tem casas decimais, a gente tem a variável aleatória contínua. E quando a variável aleatória é contínua, aquilo que antes era um somatório, o que antes era um somatório, que tinha que dar 1, ó, o somatório aqui, ó, some todas as probabilidades, isso tem que dar 1, né? Agora isso se transforma no que a gente chama de uma integral. Esse símbolo aqui, isso parece um bigodinho aqui, que a gente chama de integral, que é o símbolo da integral, que é uma notação inventada por Leibniz, no século XVII, é o símbolo da somatória, o sigma, é um S esticado. É como se fosse esse S aqui do somatório, aqui, ó, esse sigma maiúsculo, em grego, né, esticado ali, e se transforma-se nessa integral. O que essa integral está me dizendo? Some, pega a função f de x, está aqui no gráfico, pega a função f de x e some de um valor A até um valor B, e essa área que está abaixo da curva vai me dar a probabilidade de eu encontrar valores entre A e B. A probabilidade de eu encontrar valores entre A e B. É que aqui eu chamei de P de R, e aqui eu chamei de P, mas eu devia ter arrumado aqui para P de R, para chamar de probabilidade. Então, a probabilidade que a variável aleatória pertença ao espaço entre A e B é dada por essa integral. Então, essa curva é a curva que descreve a distribuição de probabilidades. Isso aqui é um histograma, tá? No final das contas, isso aqui é um histograma, só que com um número de retângulos aqui tão fininho que a gente nem observa o número de retângulos. Né? Para quem fez cálculo diferencial integral deve entender que isso aqui faz parte lá da disciplina de cálculo de integrais, né? E aqui você, então, tem a curva f de x e associado à área que está abaixo dessa curva entre dois pontos, eu tenho a probabilidade de eu encontrar valores entre A e B. Né? Se eu estou falando de toda a curva, qual é a probabilidade de toda a curva? 100%. Então, se eu pedir qual é a probabilidade de encontrar variável aleatória entre o espaço menos infinito e mais infinito, ou seja, lá para a esquerda e lá para a direita, pontos além da função são zeros, e abaixo à esquerda é zero e acima é zero, então a área dessa curva é 100%. Então, a probabilidade de encontrar a variável aleatória entre toda a curva é 100%. Né? Então, só para que a gente fique claro que a gente também acaba tendo curvas aqui em função da distribuição de probabilidade. A curva normal é um caso desse, olha aqui, ó. Essa é uma curva que é contínua, a gente também pode trabalhar com ela discreta, tá? Mas aqui nessa figura a gente interpreta ela como sendo contínua, e essas contas que aparecem aqui, ó, 34,1, 34,1, 13,6, são calculadas usando aquela expressão da integral. Eu posso calcular a área que está abaixo dessa curva utilizando integrais. Se eu sei qual é a expressão matemática que gera essa curva aqui, se eu sei a expressão matemática, eu consigo calcular a área que está abaixo dessa expressão matemática, dessa curva. Né? Então, quem já conhece cálculo diferencial integral sabe disso. Aqui a esperança, como é que agora eu escrevo esperança em termos de integral? A esperança vai ser, vejam que ela é o produto da variável vezes a função de distribuição. Lá no caso discreto, era o valor que a variável assumia produto pela probabilidade, e lá era uma somatória, um sigma, que é o símbolo de integral, e a variância é exatamente igual lá. É o valor da variável menos a esperança, a média, elevado ao quadrado, vezes a probabilidade, no caso que é f de x,
e somando tudo isso. Isso aqui, essas duas são expressões equivalentes em casos contínuos daquelas expressões discretas que a gente tinha lá em cima. Isso é só para vocês saberem que o buraco é mais embaixo, tá? Tudo isso daí faz-se conta, dá um trabalhão bastante grande, né? Eu já fui professor de cálculo 1, cálculo 2, cálculo avançado, então tudo isso daí eu conheço. Se alguém algum dia quiser alguma coisa para estudar, para aprender isso daí, eu tenho todos esses conhecimentos, já dei anos, mais de 10 anos aula de cálculo diferencial integral básico e avançado, né? Bom, isso quando eu fazia matemática e gostava muito de matemática, agora eu gosto muito mais de estatística, né? E para a gente começar a perceber como é que essas funções de distribuição de probabilidade acontecem no mundo real, eu trouxe aqui alguns exemplos de algumas funções de distribuição de probabilidade. Quantas existem? Zilhões, milhões, centenas, milhares, tá? Cada caso é um caso. Existem funções de distribuição de probabilidade que têm a cara da curva normal, mas não são curvas normais. Tem funções de distribuição de probabilidade que você mexe alguns parâmetros, elas são iguais à curva normal. Eu me lembro que uma das disciplinas que eu fiz, eu encontrei uma função de distribuição de probabilidade chamada Weibull. A função de distribuição de probabilidade Weibull é super legal, porque dependendo dos parâmetros que você mexe, ela tem cara de um tipo de distribuição, ela é normal, depois ela tem uma cauda diferente para um lado, para o outro. Dependendo dos parâmetros que você insere, essa função de distribuição Weibull, por exemplo, ela pode ter vários aspectos. Então, e ela pode se adaptar bem a um conjunto de dados ou não. Isso que é interessante. Se a gente sabe qual é a forma como os dados se distribuem, consegue achar uma função de distribuição que se adapta a esse conjunto de dados, eu consigo fazer uma série de estatísticas sobre esse conjunto de dados e consigo fazer uma coisa que é super importante na estatística, que é fazer conjecturas, prognósticos. Eu consigo fazer construção de hipóteses sobre como é que esses dados vão se comportar com certos parâmetros. Então, a busca dentro da estatística inferencial, que é essa estatística de fazer conjecturas, construir hipóteses sobre meus dados, a busca por uma função de distribuição que descreva meus dados é o santo graal dentro da estatística inferencial. Né? A gente vai ver um pouco de estatística inferencial hoje e no próximo encontro. Né? Por exemplo, há estatísticas que a gente não faz conjecturas, construção de hipóteses sobre os dados. É uma estatística mais exploratória, uma estatística mais descritiva. Mas quando a gente quer construir hipóteses sobre os dados, fazer conjecturas, né, lançar ideias, fazer inferência, por isso estatística inferencial, a gente quer, com base, por exemplo, numa amostra, fazer conjecturas, fazer inferências sobre a população, da onde provém aquela amostra, eu faço estatística inferencial. E para fazer estatística inferencial, eu preciso saber a cara do comportamento dos dados. Como é que a função de distribuição se comporta? Como é que os dados se distribuem? Se eu sei isso, eu consigo fazer um monte de coisas com as amostras. Se eu não sei isso, eu fico no 0 a 0. Tá? Bom, então vamos começar com um dos modelos mais simples, que é a distribuição de Bernoulli, né? O que é a distribuição de Bernoulli, né? Bernoulli é devido ao matemático Bernoulli, que viveu aí no século XVI e tal. Na verdade, Bernoulli tem uma família, assim como o Pascal, né? Tem a família Pascal, que tem um monte de matemáticos de Pascal, tem a família Bernoulli também. A distribuição discreta de espaço amostral, então veja, os resultados possíveis da distribuição de Bernoulli são 0 e 1, como se fosse verdadeiro e falso, sim ou não, cara ou coroa. É um espaço dicotômico, os resultados do espaço amostral só tem dois valores possíveis, 0 e 1, que tem valor 1 com a probabilidade de sucesso P e 0 com a probabilidade de falha, Q1 menos P. Então, por exemplo, o lançamento de uma moeda vai sair cara ou coroa. Eu posso dizer que cara tem o valor 1, que é o sucesso para que saia cara, né? Vamos supor que então o espaço amostral é 0 e 1, ou cara e coroa. Qual é a probabilidade de sair coroa? 50%. De sair cara, 50%. Eu jogo a moeda e vejo o resultado. Quando eu vejo o resultado da moeda, isso é o que eu chamo de sucesso. Sucesso no sentido assim, antes eu faço a pergunta, vai aparecer cara? Aí se joga a moeda. Apareceu cara? Sucesso. Não apareceu cara? Apareceu coroa. Então, é falha. Então, é esse tipo de probabilidade que a gente trabalha. A probabilidade, antes de eu lançar a moeda, de 50% para cara, 50% para coroa, faço a pergunta, vai sair, eu vou afirmar, vai sair cara.
nem faço a pergunta, afirmo, vai sair cara. Você joga a moeda, saiu cara, 50%. 50% virou 100%. Saiu coroa, então agora você tem 0% do que apareça cara. Então você tem essa brincadeirinha, né? Então, para pensar no modelo com vários resultados, do tipo experimento, com resposta do tipo sim ou não, verdadeiro ou falso, 1 e 0, resposta de contorno. Cada resultado assume apenas um possível valor lógico. O resultado verdadeiro ou sim tem uma probabilidade P de aparecer. A não ocorrência desses resultados, a falha, tem uma probabilidade Q 1 menos P. 1 menos P. No caso de uma moeda, como eu acabei de explicar, ó, com resultados cara e coroa, a probabilidade de ocorrência de uma cara é de 50%, P igual a meio. Se a moeda for enviesada, eu posso ter a probabilidade diferente de 1 meio. Né? Então, espera-se que no lançamento de moedas, a minha probabilidade que apareça a cara é de 50%, que apareça a coroa é 50%. E aqui só um exemplo de como é que eu calcularia, por exemplo, a média. Né? Como é que eu calculo a média desse probleminha da cara e coroa? Eu já estou dizendo para vocês que a média de probabilidade que apareça um resultado de uma variável aleatória é P. P o que é? É a probabilidade, é 50%. Como a probabilidade para aparecer uma variável aleatória de sucesso é P, que é 50%, e a probabilidade que não apareça o sucesso ali é Q, que é 1 menos P, né? Então, se eu for calcular a esperança, o que vai ser a esperança? Vai ser o produto da probabilidade vezes o valor da variável aleatória, mais a probabilidade vezes o valor da variável aleatória. A probabilidade que apareça o resultado que eu chamo de 1 é P, e o resultado que não apareça é Q. Então, P vezes 1 mais Q vezes 0 dá P. Então, a esperança, no caso do arremesso de uma moeda, de que apareça, melhor, a média, né? Em média é 50%, é P. A variância também dá para mostrar aqui, usando a expressão matemática lá de cima, que é P vezes Q. Né? E uma série de experimentos de Bernoulli gera uma distribuição binomial, a gente já vai ver. Então, uma série de arremessos de uma moeda, ou uma série de arremessos de um dado, é o que eu chamo de uma distribuição binomial. Quando eu tenho um único arremesso, eu tenho a distribuição de Bernoulli. Tá? A distribuição geométrica, só vou mostrar a expressão matemática aqui, dá muito trabalho trabalhar com expressões, né? Quando uma população com N elementos, dos quais R tem uma determinada característica, a retirada de um desses elementos corresponde ao sucesso, retira-se dessa população sem reposição uma amostra de tamanho N. Tá? Então, a variável aleatória vai ser o número de sucessos daqueles elementos com uma certa característica, daqueles R elementos com uma certa característica. Qual é a probabilidade que a variável aleatória assuma um valor K qualquer? Então, vamos supor o seguinte, ó. Eu tenho lá uma urna com bolas. Tenho lá bolas vermelhas, bolas brancas, bolas azuis. Né? E eu vou retirar uma bola dessa urna. Vamos tirar uma bola vermelha. Então, eu consigo, antes de retirar a bola vermelha, saber qual é a probabilidade de retirar essa bola vermelha. É para isso que serve a distribuição geométrica. Eu estou dizendo que eu tenho bolas vermelhas, azuis e brancas, já nem lembro mais. Vamos fazer assim, ó, vermelhas, verdes e azuis. RGB, Red, Green, Blue. E aí eu já posso, de antemão, calcular qual é a probabilidade de sair uma bola vermelha usando as expressões matemáticas que aqui estão. Então, eu já caracterizei que nessa minha população, eu tenho bolas vermelhas, verdes e azuis, e vou dizer que eu tenho lá, por exemplo, 3 bolas vermelhas, então eu digo que eu tenho 3 bolas com certa característica, né, que é o R, nessa expressão aqui. E quero saber qual é a probabilidade de eu tirar uma bola vermelha nessa expressão aí. Essa é a distribuição geométrica, né? Tá bom? Aí tem todas as contas envolvidas, isso aqui também leva tempo considerável em termos de análise e tal, mas é só para vocês saberem, então, que dá para fazer esses tipos de análise aqui também sobre retiradas de elementos amostrais. Né? Distribuição binomial é a distribuição de probabilidade discreta com parâmetros NP, onde N é o número de sucessos de uma sequência de N experimentos. Então, por exemplo, eu jogo um dado e quero saber quantas vezes vai aparecer o dado com a face 1. Então, eu jogo o dado, calculo o resultado. Jogo o dado, calculo o resultado. Jogo o dado, calculo o resultado. Né? Então, eu consigo observar o número de
faces que saem, né? E antes de fazer isso, eu já posso prever a probabilidade que apareça a face 1. No caso, é de 1/6, né? A gente poderia fazer isso aqui também, precisa fazer essas contas aqui, né? Tá? Então, é uma distribuição de probabilidade discreta de uma sequência de N experimentos independentes, ou seja, quando eu jogo um dado, o fato de eu jogar o dado seguinte vai independer do dado anterior, cada um sendo o resultado de uma variável dicotômica, que no caso binomial não é o caso do dado, desculpe, né? Dado é um outro tipo de distribuição, porque daí não é só dicotômica, mas, por exemplo, dicotômica é cara e coroa, sim ou não, verdadeiro ou falso. Um sucesso de probabilidade de P e falha dado por 1 menos P. Se a probabilidade é 50%, a falha é 50%, e assim vai. O único sucesso falha no experimento é chamado de experimento de Bernoulli, como a gente acabou de ver para cima, né? E a sequência de resultados é chamada de processo de Bernoulli. Para uma única tentativa, a distribuição binomial é uma distribuição de Bernoulli. Mas o que é importante aqui, ó, é ver que, num caso de uma distribuição binomial, você tem que as variáveis, né, os dados são coletados de formas idênticas. Então, você não tem variação de como é que os dados são coletados. Né? Você joga a moeda sempre do mesmo jeito, joga sempre sobre a mesma mesa, sobre a mesma superfície, e assim vai. Ou faz a coleta de dados de forma que os dados são sempre coletados da mesma forma. Você vai a campo e verifica, tem, não tem, tem, não tem. Então, você está sempre usando sempre o mesmo critério objetivo para dizer quando alguma coisa é verdadeira ou falsa, quando tem, não tem. Isso que é importante, né? Ter um critério bastante objetivo em relação à coleta desses dados, as condições sendo idênticas. Nem sempre as condições são idênticas, mas você transforma aquela subjetividade, da onde você está apreciando o fenômeno, numa objetividade para dizer, ó, eu acho que aquele fenômeno ocorreu e ele é idêntico por causa disso, disso, disso. Ah, ele não é idêntico por causa disso, disso, disso. Então, às vezes, justificar o que é idêntico ou não na coleta de um dado fenômeno é importante para caracterizar por que aquela tua variável é dicotômica e por que você considera que as condições são idênticas, né? Cada variável comporta apenas 2 resultados possíveis, né? Verdadeiro ou falso, 0 e 1, sim ou não, para cima ou para baixo. A probabilidade de sucesso ou de falha é a mesma para cada variável. Então, se eu pegar a moeda e jogar a moeda sob condições idênticas, sabendo que ela só tem 2 resultados possíveis, a probabilidade de sair cara é igual à probabilidade de sair coroa, nesse caso aqui. Né? 50%, 50%. Eu posso ter situações em que a probabilidade de sair um outro fenômeno é maior que o outro? Posso. Por exemplo, eu posso ter, teoricamente, idealizado que a probabilidade de observar determinado fenômeno aconteça mais do que o outro. Então, por exemplo, eu vou a campo e observo pássaros, a probabilidade que apareça um pássaro preto, você já pode de antemão dizer que é de 75%, enquanto 25% de não ser preto, né? Eu posso já atribuir essas probabilidades de antemão. Ou posso também, de acordo com a distribuição dos dados, prever, né, com base nos dados, fazer uma inferência, uma conjectura sobre qual é a probabilidade de aparecer esse conjunto de dados. As variáveis são independentes umas das outras, na verdade, eu quero dizer aqui que os resultados das variáveis são independentes umas das outras, né? Ou seja, eu tenho aqui condições idênticas de coleta de dados e pressuponho que os resultados dessas variáveis são idênticas. Elas são independentes umas das outras, né? Isso aqui é super importante, porque às vezes há situações em que não há independência. Você coleta um dado e o dado seguinte depende do dado anterior. E esse dado que você coletou vai depender de um outro que depende de um outro, né? Então, quando você tem essas variáveis, o resultado dessas variáveis não sendo independentes, você tem um problema de efeito dominó, né? Uma interfere na outra, que interfere na outra. Para trabalhar com esse tipo de estatística, em que eu tenho a dependência de uma variável dependendo do resultado da outra, a gente trabalha com um tipo de estatística chamada estatística bayesiana, dado a homenagem a Bayes, que foi o primeiro matemático que trabalhou com probabilidade condicional. Então, quando você tem um resultado de uma variável dependendo de outro resultado anterior, ou até posterior, olha que interessante isso, você tem um tipo de estatística chamada estatística bayesiana, né, que é um tipo de estatística condicional. Tem sido muito utilizada a estatística bayesiana, ou a estatística condicional dos tempos atuais. Inclusive, ontem mesmo eu estava lendo um artigo sobre o uso da estatística bayesiana para configurar o comportamento de professores em sala de aula, naquele resultado que é aplicado internacionalmente, um questionário aplicado internacionalmente, que é o TALES. Eles estavam fazendo uma análise do
do comportamento dos professores na China, tinha que ser China, né? Tem muita gente lá, e aí eles estavam usando a estatística bayesiana, né, para fazer análise do comportamento de liderança dos professores, tal. Então, a estatística bayesiana é uma estatística muito diferente dessa que a gente vai ver aqui em termos da inferencial, pelo menos por enquanto. Depois elas se assemelham nas conjecturas. Bom, aí tem uma expressão matemática para eu poder calcular a probabilidade de que a variável aleatória assuma um determinado valor nesses resultados possíveis, né? E aqui eu dei um exemplo bem simples. Por exemplo, uma moeda é lançada 20 vezes, então uma moeda, ela tem só 2 possíveis resultados, cara ou coroa. Ela é lançada 20 vezes. Qual a probabilidade de saírem 8 caras? Então, a variável aleatória de interesse é caras. Percebam isso. Pode ser cara e coroa, mas qual é o meu interesse? Minha variável aleatória é cara. Qual é o número de vezes que vai aparecer cara? Essa é a variável aleatória, não é o número de coroas. Então, X é o número de sucessos de cara. Minha variável aleatória, ela é número de sucessos, o número de vezes que vai aparecer cara. Então, o meu espaço amostral, o número de resultados possíveis vai de 0 a 20. Se a moeda é lançada 20 vezes, eu posso ter que apareça nessas 20 vezes, eu posso ter que apareça 0 cara, 1 cara, 2 caras, 3 caras, 4 caras, assim, até 20 caras. Eu posso ter um incrível lançamento de 20 vezes a moeda em que apareçam 20 caras. Claro que a probabilidade que isso aconteça é muito baixa. A probabilidade também que apareça 0 caras, 1 cara, 2 caras, é baixa também. Então, a gente tem os extremos, né? Muitas caras, a probabilidade que isso aconteça é baixa. Poucas caras, a probabilidade disso é baixa, mas existe um bojo central ali, de vezes que vai aparecer o número de caras, que é o bojo central dessa minha distribuição. Eu não fiz o gráfico aqui, a gente pode fazer em outro momento. Então, a pergunta é, ou melhor, a pergunta não, mas eu já estou associando quando a variável for cara, a probabilidade que apareça cara num lançamento de um dado é de 50%. Então, eu escrevo isso aqui da seguinte forma: a minha variável aleatória, ela é uma variatória do tipo binomial, em 20 arremessos com a probabilidade de meio. Essa é a forma que eu escrevo aqui, a expressão matemática para dizer que eu estou trabalhando com uma distribuição binomial de 20 arremessos, de 20 lançamentos de dados, de 20 amostras, e a probabilidade associada ao resultado da amostra, né? No caso do sucesso que eu quero. Então, aí, jogando nessa expressão matemática aqui, a gente não vê o caso agora, a gente fica fazendo essas contas aqui, né? Mas eu vou ter lá a combinação de 20 elementos 8 a 8, eu vou ter a probabilidade de sucessos aqui, ó, P elevado a 8, eu quero que saia 8 caras, qual a probabilidade de sair 8 caras, e a probabilidade de falhas, ó, é meio também, o que é 1 menos P, 1 menos meio dá meio, elevado a N menos Q, 20 menos 8, que dá 12. Se fizer essas continhas aqui, ou fizer também no R, ó, eu fiz aqui para vocês no R, ó, você tem aqui 0,12, ou seja, 12% de probabilidade que, no lançamento de uma moeda, 20 vezes apareçam 8 caras. Aqui eu queria mostrar para vocês o seguinte: esse de binômio aqui, ó, é uma função matemática do R. Existem outras funções matemáticas que me calculam as probabilidades associadas a certas funções de distribuição. Eu vou clicar aqui no de binômio para a gente ver o seguinte, ó. Aparece aqui a descrição dessa função me mostrando o seguinte, ó. Ela calcula várias coisas aqui, a gente viu aqui que a gente está usando o de binômio. O de binômio é essa aqui, ó. Mas ela vai me calcular a probabilidade que apareça aquele conjunto de dados ali, ó. Eu dou o X, dou o tamanho ali e tal, faço a conta, ó. Dei o 8, 20, dei a probabilidade associada. Né? Ó, X, size e a probabilidade associada. Mas veja que interessante, ó. Isso aqui é a distribuição para o binomial, ó, binômio. Né? E aí tem outras coisas que depois a gente pode ver com o tempo, mas eu queria mostrar para vocês aqui embaixo que existem outras funções. Tá aqui.
Aqui, ó, existem também outras distribuições para outras distribuições padrão. Achei que ele ia mostrar aqui para mim o nome das outras, mas existe para binomial, existe para hipergeométrica, então existe para Bernoulli, tá? Existe para a função de distribuição de Poisson, que a gente vai ver em seguida. Então, a gente tem expressões matemáticas no R para outras, a gente tem para Poisson, para curva normal e assim por diante. Só para a gente ver mais um pouquinho aqui, ó, a última distribuição, acho que é a última, isso, é a última distribuição de hoje, a de Poisson, né? A distribuição de Poisson é uma distribuição discreta de probabilidade que expressa a probabilidade de um dado número de eventos ocorrer no intervalo de tempo fixo, se esses eventos ocorrem a uma taxa média constante, independente do tempo do último evento. Essa é a distribuição de Poisson. Então, por exemplo, a distribuição de Poisson, ela está relacionada ao número de gotas de chuva que caem numa certa área do solo. A distribuição de Poisson está relacionada numa central telefônica ao número de ligações telefônicas que as telefonistas recebem. A distribuição de Poisson está relacionada ao número de estrelas no céu numa certa área fixa. A distribuição de Poisson está relacionada ao número de acontecimentos de um determinado evento num tempo específico, num intervalo de tempo, ou numa área específica, né? Então, é o número de acontecimentos num certo intervalo de tempo. Entendeu? Então, está relacionado com uma variável que eu fixo aí. E a expressão matemática para calcular a probabilidade de acontecimento de um evento na distribuição de Poisson é dado por essa expressão aqui, ó, um E, um número de Euler, elevado a lambda. Lambda é o número de eventos, em média, no intervalo de tempo. Então, por exemplo, o número de gotas, em média, que cai numa área, num metro quadrado, durante a chuva. Então, isso eu pego e calculo essa média desse número de gotas de chuva que cai, e eu vou ter o lambda. E o K é o número de sucessos, né? O número de gotas que caem. Então, eu tenho essa expressão matemática que me dá a probabilidade para calcular a distribuição de Poisson, né? O gráfico da distribuição de Poisson é um gráfico muito parecido com o gráfico da curva normal. A gente verá isso mais à frente, né? E a distribuição de Poisson é utilizada em alguns tipos de estatísticas que estão relacionadas a eventos desse tipo aqui. Então, em vez de a gente usar a curva normal para fazer inferência ou conjecturas, a gente usa a curva da distribuição de Poisson. Tá? Um exemplo rápido aqui, ó, numa central telefônica chegam 300 telefonemas por hora. Então, 300 telefonemas por hora é a média com que chegam o número de telefonemas. E qual é a probabilidade de que num minuto não haja nenhum chamado e em 3 minutos hajam 2 chamados? Então, para mim é muito simples, distribuição de Poisson. A minha variável aleatória de interesse é o número de chamadas por minuto. X, então, é a minha variável aleatória. Número de chamadas por minuto. Para calcular aqui um lambda inicial, que eu chamei de lambda 1, em minutos, por exemplo, se eu quero saber o número de chamadas em minuto, eu preciso compatibilizar a hora com o minuto. Então, eu pego aqui as 300 chamadas por hora, divido por 60 minutos, que é 1 hora, eu tenho 5 chamadas por minuto. Essa é a média de chamadas de 300 telefonemas por hora, que em minutos é 5 chamadas por minuto. Para saber no minuto, para que não haja nenhum chamado, então o número de chamadas por minuto é 0. A minha variável aleatória vai assumir valor 0. Então, a probabilidade para que a minha variável aleatória seja 0 joga na expressão matemática, joga os valores aqui, e tenho lá 0,6% de que no minuto não haja nenhum chamado. E aí tem aqui como calcular isso aqui, ó, de Poisson, ó, a distribuição de Poisson, e aqui o depois vai me dar essa probabilidade de eu, dado um certo x, um certo lambda, x, então, é o valor que a variável aleatória vai subir, o lambda é a média dessa distribuição de Poisson, e aí eu consigo calcular isso aqui, ele vai me dar o valor lá, 0,0673, tal. Até com mais casas decimais do que eu calculei aqui em cima, né? E se eu quero agora, em 3 minutos, haja 2 chamados, a minha variável x vai ser 2, porque agora eu quero que apareçam 2 chamados, só que em 3 minutos, né? Então, eu faço vezes 3, aquela a média é vezes 3. Aí eu jogo aqui na expressão matemática e tenho ali uma probabilidade de que apareçam 2 chamados em 3 minutos muito baixa, né? 0,01%. Então, a probabilidade disso é muito baixa, né?
Então, rapidamente, hoje foi isso. Hoje eu queria falar das distribuições, falar dessas variâncias, essas coisas aqui. Veja que agora está indo muito mais para a estatística do que para o R, né? As aulas anteriores estavam mais o R. E no próximo encontro a gente vai falar de teste de hipóteses. E aí eu vou, junto com o teste de hipóteses, eu acho que já devo ter colocado alguma coisa aqui, ou ainda está em construção, já está em construção ainda isso aqui. A gente vai ver a curva normal e vai ver algumas características aí importantes sobre inferência estatística para que a gente possa daí, terminando essa parte de inferência, a gente possa efetivamente pegar casos particulares aí de dados que vocês têm ou de outros dados e a gente começar a trabalhar mais com os pacotes, mas já sabendo inferência estatística, daí a gente já pode fazer algumas coisas em cima desses dados. Tá bom? Então, não sei se alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma fala. É tudo muito rápido, assim, porque também a gente não tem muito tempo, né? Veja que essas coisas aqui eu fico 2, 3 semanas com a turma explicando, mas aqui a gente está indo mais rápido para a gente chegar logo ao uso do R aí na prática com os dados que vocês têm. O primeiro dos dados que eu quero trabalhar são os dados do Jailson, mostrar para vocês como é que a gente faz análise de correspondência múltipla, mas também tem uma teoria por trás que tem que explicar. Tá bom? Então, o problema é que é muita informação para pouca aula, né? Isso aqui é o básico. É um en passant, assim, né? Não é nada que eu queira aqui me aprofundar. Se a gente quisesse se aprofundar, a gente teria que fazer um curso de um semestre só de inferência, né? Estatística. Então, o que eu estou querendo apressar aqui para a gente chegar em coisas mais específicas que a gente vai precisar aí, né? Ok? Isso, Ruth, é para a gente ter uma noção mesmo, porque não dá para se aprofundar em cada distribuição dessa aqui. A distribuição que vai nos interessar no próximo encontro é a distribuição normal, a distribuição da curva gaussiana. Ela sim vai ser interessante para nós, tá? Então, aí a gente vai se aprofundar um pouco mais nela, mas a gente vai ver também que ela tem as suas limitações. Tá bom, gente? Encerramos aqui por hoje. Eu já tenho uma próxima reunião. Eu vou já parar aqui a gravação. Já isso, depois eu